Então, nós temos algumas interações, né, que podem ser benéficas, né? Então, nós classificamos como benéfica, como os boas, perdão, que são interações, né, que aumentam aí o efeito terapêutico, que potencializam, né, um efeito terapêutico e reduzem aí a toxicidade, né, de um determinado fármaco. Por exemplo, né, vamos falar do ácido acetilsalicílico e da dipirona, né? Então, quando eles administrados dois juntos, então quando a gente administra, né, o ácido acetilsalicílico junto com a dipirona, né, a ação analgésica do dipirona, ela é potencializada, tá? Ou seja, diminui a dor, né? Ou podem apresentar efeitos nocivos, diminuindo ou eliminando as doses dos medicamentos. Então, essa ação benéfica aí, no caso aí da dipirona, do ácido acetilsalicílico, que potencializa o efeito da dipirona, nós classificamos como um efeito benéfico. Porém, esse efeito benéfico aí pode se modificar, se tornando um efeito ruim? Pode, tá? Porém, ele é classificado como um efeito benéfico, né? Então, vou deixar aqui para vocês que a interação medicamentosa, ela pode ser, sim, classificada como um efeito benéfico quando ela tem aí a potencialização da ação de um medicamento. Bruna, sempre que eu tiver uma potencialização de ação de medicamento, ele vai ser bom? Não, tá? Porque ele pode potencializar, por exemplo, o efeito de um antidepressivo. E aí o paciente fica muito mais tempo dormindo, tá? Não estou falando do ácido acetilsalicílico, mas de outros medicamentos que têm essa potência em potencializar o efeito, por exemplo, de um ansiolítico, né? E aí, quando nós potencializamos a ação desse ansiolítico, o paciente dorme muito mais tempo, né? E isso não é algo bom, não é algo positivo. Então, nem sempre que a potencialização dele vai ser algo boa, tá? Então, vou deixar aqui para vocês copiarem.
Continuando. Então, as interações medicamentosas são classificadas em dois tipos, pessoal. Interações físico-químicas e interações terapêuticas. Essas interações terapêuticas, nós vamos ver que ela tem a ver com a farmacocinética, que são as fases de absorção, distribuição, metabolização e excreção, tá? E as interações físico-químicas são essas interações que ocorrem fora do paciente, tá? Entre drogas diferentes, pode ocorrer numerosas incompatibilidades, tá? Que levam a reações quando outras são misturadas em infusão, por exemplo. Bruna, o que é isso? Como assim uma interação fora do paciente? Por exemplo, uma injeção, né? Uma injeção intramuscular, nós não podemos misturar dois líquidos numa mesma seringa. Ah, Bruna, mas todo mundo mistura e tal, tal. Sim, porém não é recomendado, né? Por quê? Por causa de interações físico-químicas. Então, tem algumas substâncias que não podem misturar com outras. Por exemplo, o óleo, né? O óleo, ele não pode ser colocado na mesma seringa, por exemplo, que a solução aquosa, porque as propriedades físico-químicas de uma solução oleosa é diferente de uma propriedade, né, físico-química de uma solução aquosa. Então, nós temos essa diferença, né? Então, aí não é recomendado, né? Nós não podemos, pela lei, fazer essa mistura. E também nós não podemos misturar, né, algumas situações no mesmo soro, por exemplo, que tem uma incompatibilidade. Ah, Bruna, mas eles misturam. Sim, porque nós sabemos que temos drogas que não têm essa interação, né? Mas pode ocorrer. Por exemplo, eu sou bem acostumada aqui a fazer a injeção da gripe, né? E tá sempre misturando o beta com o diclofenaco, que é a Voltaren. E um dia eu fui misturar essas duas solução aquosa e ela ficou bem rosa, um rosa bem choque, sabe? Eu peguei e joguei fora, né? Não fiz a medicação, por quê? Porque eu sei que ela tem que ficar límpida, ela tem que ficar clara, eu tenho que conseguir ver o outro lado, sei a coloração que ela tem que ficar, né? Não é essa coloração, ela tem que ficar como se fosse um branquinho, tá? Então eu sei a coloração correta e eu descartei. A Bruna teve uma interação ali? Teve. Por quê? Não sei. Pode ser que quando chegou esse medicamento para mim, ele já veio com algum problema, veio com algum problema da indústria, veio com uma interação lá da indústria, não sei o que pode ter acontecido. Porém, eu fiz o descarte desse medicamento e não apliquei intramuscular. E é o que nós temos que fazer, né? O indicado é não aplicar na mesma seringa, fazer 2 furos mesmo, né? Um em um e outro em outro. Mas por comodidade ao cliente, nós misturamos 2 soluções numa mesma. Mas não pode ter esse problema físico-químico entre uma molécula e outra. Então, a gente sempre pesquisa antes de estar fazendo, né, a junção aí de 2 princípios ativos, por exemplo, em uma única seringa ou em um único soro, né? No caso do hospital, tem que tomar muito cuidado com essas interações. Vou deixar aqui um tempinho para vocês estarem copiando.
Continuando. E aí, né, as interações terapêuticas que são classificadas como interações farmacocinéticas, né, que foi que a gente falou, que são as interações que acontecem durante, já dentro do organismo do paciente, que acontece durante a absorção do medicamento, que é a passagem da onde o medicamento está para a corrente sanguínea, na distribuição do medicamento, né? Então, quando ele fica biodisponível na corrente sanguínea, então ele acontece a distribuição para as células, a metabolização pelo fígado, né? Para inativar ele, para ele poder ser excretado pelo nosso sistema renal. Então, essa interação, que a gente chama de interação terapêutica, vai acontecer em alguma dessas etapas, tá? Da farmacocinética. Então, as interações farmacocinéticas ocorrem durante aí o período de distribuição, biotransformação, né, e excreção dos fármacos. Então, dei um exemplo, né, que é a cimetidina, por exemplo, que é um antihistamínico, tá? Ele inibe aí a biotransformação de acetaminofeno, que é um anti-inflamatório. Então, as interações da farmacocinética ocorrem nos sítios de absorção dos fármacos, envolvendo os mecanismos pelos quais os efeitos farmacológicos se processam. Este processo pode ser de dois tipos: interações farmacodinâmicas sinérgica, que é como ocorre com a ação analgésica de AS e a codeína, ou antagônicas, né, que são antissúgenos com xarope expectorante, por exemplo. Então, a interação medicamentosa, ela pode facilitar a absorção e solubilidade, por exemplo. Ela pode ter efeitos diversos, como diurético e hipotensor, tá? Pode atenuar ou impedir efeitos colaterais, tá? Atenuar resistência bacteriana. Pode assegurar a concentração de medicamentos na corrente sanguínea. Pode reforçar a eficiência terapêutica, né? Potencializar aqui, no caso, a ação terapêutica. Então, cuidado sempre aí com a genta mais a carbamazepina, né? Genta mais ampicilina, né? Que são aí, impede o efeito. A genta sempre impede o efeito da ampicilina. Sempre vai acontecer mais em idosos e crianças, né? Portadores de doenças. E são sempre os idosos, né? Que fazem aí o uso da polifarmácia, que a gente vai aprender, né? A observar na prescrição esses vários medicamentos, bem como as suas interações, né? Então, sempre acontece aí em idosos, que devido à polifarmácia, e crianças, devido à questão do metabolismo. Deixar aí para vocês copiarem.
Continuando, pessoal, aqui nós trouxe algumas interações importantes que podem acontecer entre medicamento, né? O uso aí, por exemplo, da tetraciclina. A tetraciclina é um antibiótico, tá? Muito utilizado para espinhas, entre outras situações. Com o leite, ele promove a formação de um sal insolúvel que precipita o fármaco, impedindo a sua absorção. Então, ou seja, uma interação aí farmacocinética, né? Uma interação terapêutica, porque já acontece na parte aí de absorção da utilização da tetraciclina, certo? Os imaus, que são anti-inflamatórios, tá? Causam hipertensão, podendo ser potencializada pela tiramina, tá? Presente nos chocolates, queijos e outros alimentos. Então, essa tiramina, que é uma substância presente nesses alimentos, com a utilização dos anti-inflamatórios, podem estar causando uma hipertensão no paciente, né? O hidróxido de magnésio, que é um medicamento aí para estômago, tá? Ele reduz a absorção estomacal do pentobarbital, que é um medicamento para convulsão, tá? Então, pacientes que utilizam aí o pentobarbital, não é indicado que utilizem esse medicamento, né? Perdão, que utilizem o hidróxido de magnésio, né? Como antiácido, porque ele tem essa ação diminuindo aí a redução do pentobarbital. Então, essa também é uma interação farmacocinética. Vou esperar aí para vocês copiarem.
E aí nós vamos continuar, tá, no nosso próximo vídeo falando ainda, tá, dessas interações medicamentosas.